Fala galera, hoje eu tô aqui e vou falar como foi a minha prova no Mundial de Triatlo Ironman World Championship lá em Lahti, na Finlândia. Começamos a série aqui falando desse Mundial e nada mais justo do que terminar exatamente nesse lugar. E a gente vai falar um pouquinho de tudo que aconteceu no Mundial, mas antes não custa nada lembrar de como foi a chegada nesse Mundial. E tudo começou em agosto do ano passado, lá em Maceió, quando eu conquistei a última vaga, né, para um Mundial da minha categoria, do meu age group, para esse Mundial que foi realizado agora em agosto desse ano, na cidade de Lahti, na Finlândia. Nesse meio tempo, de agosto de 2022 a 2023, um ciclo de treinamento, um ciclo que eu consegui evoluir bastante. Claro que com todo o treinamento, prescrição, com todo o engajamento na modalidade, com todo o cuidado, nutricionista, treinamento de força, com tudo que a gente poderia agregar a esse trabalho, e eu consegui perceber uma evolução muito boa, mas nunca que a ideia foi ser campeão mundial, até porque isso é uma meta que a gente precisa de muita coisa, mas a gente precisava chegar lá em Lahti, eu precisava fazer uma boa prova, e eu acredito ter saído de lá com o dever cumprido. A missão foi cumprida depois desse um ano de dedicação, depois desse um ano de treinamento, tudo focado e tudo voltado para isso. Nossa trip começa saindo daqui de Aracaju. Nosso voo ele foi lá em Salvador, né? A gente pegou o voo para a Europa, acessou a Europa através do aeroporto de Salvador. Então a gente saiu daqui na sexta-feira. Pegou um ônibus, no ônibus a gente conseguia levar a bike, é até mais fácil essa viagem, porque a gente também vai descansando e tal, e é mais fácil de levar a bike no ônibus do que ir no nosso próprio carro, ia ser um pouquinho mais complicado. E chegando lá em Salvador, a gente pega o voo, um voo que vai para Madrid, e aí a gente já despacha a nossa bike, a gente já tem acesso à Europa através de Madrid, porque acabou sendo um planejamento melhor de se fazer, onde a gente conseguia ter uma viagem mais barata, mais acessível, em relação a ir direto para Helsinki, que é a capital da Finlândia, a cidade um pouco mais próxima de Lahti, onde foi realizada a prova. E aí, chegando em Madrid, a gente acaba ficando 3 dias lá, né? A gente chega no sábado de manhã, então a gente fica sábado, domingo, segunda. Apenas na terça-feira a gente vai para Helsinki. Lá em Madrid foi legal, a gente conseguiu fazer um treino de corrida, consegui nadar também. Só foi complicado pedalar, porque em Madrid a gente ficou hospedado bem no centro e eu não consegui ver pessoas pedalando, treinando, né, ali no centro. Ao mesmo tempo que também eu tive um pouco de receio de ter que montar a bike, tirar do mala-bike, montar ela toda, depois desmontar novamente. Isso aí poderia ter algum contratempo nessa questão de montar e desmontar, e aí em pré-prova a gente fica com receio de dar algum problema e não conseguir resolver em tempo hábil. Então a gente teve que se virar assim. Foi bom também porque a gente aproveitou para conhecer uma cidade que não conhecia, um pouco de um país que a gente não conhecia, então a gente meio que conciliou treinamento com um pouco de turismo. Foi bacana, foi importante, foi legal. E eu gostei bastante da experiência, ter passado por Madrid. E aí a gente ficou lá esses 3 dias. Na terça-feira a gente pega o voo e vai para Helsinki, que é a capital da Finlândia, né? E fica mais ou menos ali 2 horas de deslocamento de metrô, e entre metrô e um pouquinho de caminhada da cidade principal, que é a cidade da prova, principal para mim, né? Que é a cidade da prova, que era Lahti. Então chegamos na Finlândia, chegamos em Helsinki na terça-feira, um pouquinho cansados da viagem e tal, apesar de ser dentro da Europa ali, mas é uma viagem longa também, de Madrid para Helsinki. E aí a gente fez o check-in no hotel, conferimos algumas coisas e buscamos descansar, até por conta do fuso horário.
Foi difícil acostumar a dormir cedo no horário de lá. O horário de lá são 6 horas à frente, relacionado aqui ao Brasil. E a gente tentou se acostumar, até porque no outro dia a pretensão era ir para a cidade de Lati. E a gente foi para Lati no dia seguinte de metrô, ainda sem a bike, mas para conhecer como é esse translado, conhecer como podia fazer para transportar a bike, saber como é que era na cidade, como era pegar metrô, toda essa logística. E a gente foi lá, aproveitou, conheceu um pouco da feira do Ironman. A gente fez a retirada do kit, né? Peguei o kit, tudo que seria utilizado na prova, sacola vermelha, sacola azul, a bag que a gente ganha, a bolsa, né? E todo o material que seria utilizado na prova, adesivo de capacete, adesivo de bike, tudo lá. A gente pega o kit, conhece um pouco da feira do Ironman, conhece um pouco ali de Lati e retorna para o hotel já com um pouco de bagagem para o próximo dia. E aí a gente, na quarta-feira, a gente vai mais uma vez para a cidade de Lati, a gente vai para nadar, mas não consegue chegar a tempo de nadar lá, justamente por conta dessa questão de fuso horário, acordar, é tudo muito complicado, mas a gente consegue retornar para Helsinki. A gente ficou alguns dias ali hospedado em Helsinki. Esse translado de uma cidade para outra dura mais ou menos 2 horas, e em Helsinki, quando a gente chega, eu consigo aproveitar para dar um trote até a piscina e fazer um treino na piscina lá em Helsinki mesmo. E aí foi um treino bacana, foi um treino bem proveitoso, consegui soltar um pouco as pernas também das viagens. E aí na quinta-feira a gente consegue chegar em Lati com um tempo propício. Aí eu faço uma natação no lago, a natação com a organização do próprio Ironman. O Ironman organizou ali pelo menos 4, 5 dias antes uma natação para que as pessoas pudessem ter um contato ali no lago, tomar aquele banho de água fria, com controle. Inclusive eles colocavam uma pulseira para a gente fazer esse treino de natação. E aí a gente faz esse treino de natação na quinta-feira. Depois eu faço um pouquinho do reconhecimento do percurso, já que a gente conseguiu levar a bike também. Passou um perrengue para levar a bike, porque a gente comprou o bilhete. Quando a gente chega na segunda, numa estação seguinte, o cara disse que aquele bilhete não era autorizado para levar a bike. E a gente desce do metrô, teve que esperar outro metrô, quase que não chega no horário da natação, mas no final acabou dando tudo certo. A gente teve que comprar outro bilhete, que no final das contas era a mesma coisa o bilhete, só para ter esse gasto em euro a mais. Mas enfim, a gente consegui fazer o treino de natação, consegui fazer o treino de bike. A gente retorna para Helsinki. Na sexta-feira a gente fica ali em Helsinki mesmo para descansar, para relaxar um pouquinho mais. Conhece um pouquinho da cidade, conhece um pouquinho da história da cidade. É uma cidade muito bonita, uma cidade politicamente bem governada, uma cidade limpa, um povo educado, um povo bonito. E valeu muito a pena conhecer um pouco de Helsinki, já que a gente estava lá. Conhecemos um pouquinho da cultura, conhecemos um pouquinho da culinária. No sábado foi o dia da prova feminina, né, do Mundial. Então no sábado a gente já estava com um carro locado. As meninas que estavam com a gente, Carol e Luana, conseguiram pegar o carro na quinta-feira, enquanto a gente estava nessa coisa de treino, tal, descanso. Então na sexta-feira elas pegaram o carro. Então a gente já foi para Lati no sábado de carro, já levou todas as coisas, já fez o check-out no hotel, porque a hospedagem da gente a partir do sábado já era em uma cidade muito próximo de Lati, até por conta dessa comodidade de chegar a tempo para a prova, né? E aí a gente assistiu a prova feminina, foi bacana, foi legal, senti aquela energia. E depois fomos pro hotel, que ficava uma cidade mais ou menos 30 minutos de Lati, foi o mais próximo que a gente conseguiu, porque em Lati estava inviável, além de difícil de achar, o custo estava muito alto para se hospedar na cidade da prova, né? Mas foi legal, a gente conseguiu uma boa hospedagem e no domingo chegamos para fazer a prova. No sábado, depois da prova feminina, a gente almoçou e aí depois já estava liberado para a gente fazer o check-in, né, da bike, levar o material de prova. E aí vocês vão ver em algumas imagens aí que a gente fez
isso ali, arrumou a bike ali no estacionamento, porque quando a gente saiu do hotel lá em Helsinki, eu tive que botar a bike dentro do Malabike, aquela coisa toda, até para caber tudo dentro do carro. A gente pegou um carro ali que deu tudo, um carro amplo, né, um carro grande, mas não dava para deixar as coisas todas arrumadas, então a gente meio que separou ali no estacionamento a bolsa da corrida, a bolsa do ciclismo, capacete, colocou os adesivos e aí depois a gente levou o material para o bike check-in, deixou lá o material da bike. Lembrando que essa prova a gente tinha duas transições, a transição da bike que ficava próximo da largada da saída do lago, né, da natação. A natação ela tinha 2 pontos, a gente largava em um ponto e chegava em outro, que era mais próximo da T1, e aí a gente fazia a T1, antes de pegar a bike, o material ele era todo posto em uns banquinhos que o pessoal da organização deixou lá. Você pegava a sacolinha, se vestia, colocava o que você ia utilizar na bike e depois é que você pegava a bike e fazia a transição. E feito o check-in da bike, depois você leva a sacola da T2 para outro local que já é diferente, era meio que um ginásio, um local fechado. Então a gente, quando vinha da bike no momento da prova, a gente colocava a bike dentro desse ginásio, então a sacola da T2, o tênis, já ficava lá nesse local reservado nesse ginásio. E aí chega o grande dia, chega o domingo, o dia da prova, o dia que a gente se preparou tanto, né? E aí eu acordei às 5 da manhã no domingo, lembro que tava muito frio. Eu até comentei lá nos stories que eu fiz no dia que eu tava me sentindo dentro de um congelador e que eu ia entrar dentro de um copo de gelo. E aí fiz meu café da manhã tradicional, como sempre faço, pãozinho básico com geleia, um café preto. Era ali minha alimentação pré-prova, me preparei o tempo todo fazendo esse tipo de alimentação. 30 minutos antes da prova entra a parte de suplementação, né, para segurar. E aí a gente saiu do hotel logo depois do café da manhã. Minha largada era apenas 8h30 da manhã. Deu tempo de chegar lá em Lahti com calma, ter acesso à bike. Eu podia acessar a bike até 7h30 da manhã no máximo, por conta da largada do profissional que começava às 7h30. Então eu podia acessar a bike, fui ver se a bike estava tudo ok, se ela tinha dormido bem, se estava tudo funcionando bem. Podia colocar água, minha suplementação, toda a minha alimentação que eu ia utilizar na bike era o momento de colocar na bike. E aí eu tive uma ocorrência lá, uma infelicidade de perder meu drink, né, minha suplementação em líquido. Quando eu cheguei estava todo derramado dentro da bolsa. E aí no momento lá eu me virei, tirei o líquido que restava, botei água. Já que não vai ter o líquido, vamos levar pelo menos água, porque aí eu vou precisar parar em menos pontos de hidratação, né? Já que eu estou levando 2 garrafas, a ideia era uma garrafa com água e uma com drink. Mas porque a garrafa de água a gente já leva sabendo que vai jogar fora para pegar outra da organização. Mas aí aconteceu isso com o drink, então eu acabei deixando o drink lá, peguei a água, botei água e aí vamos embora. Fiz a montagem de tudo que era necessário para a bike. Fui para o local da largada da natação, que ficava a alguns metros ali de distância, uns 500 metros. E comecei a fazer alguns exercícios de mobilidade, um pré-aquecimento. Aproveitei também para assistir algumas largadas. Não deu tempo de assistir a largada do Pro. Também estava muito concentrado, muito focado, pensando somente no que eu ia fazer. Então aproveitei mais para fazer esse aquecimento, fazer minha mentalização, que é algo que eu sempre faço antes das provas. A única coisa que eu não quis foi entrar no lago antes da largada, porque estava frio e se eu me molhasse fora ia ficar mais frio ainda. Então eu deixei para entrar no lago somente no local da largada. E minha largada foi às 8h30, largada por ondas, né? Por grupo de idades. A cada 5 segundos largavam 5 pessoas e tem um sonzinho lá que fica marcando esse tempo até o momento do som final, que é o momento que a gente pode largar. A gente largou
uma largada em plataforma também, né? Que é aquela largada saltando. Parece com aquela largada de piscina, né? Que você larga de uma plataforma. E foi legal esse tipo de largada. Eu gosto desse tipo de largada. E foi uma experiência bacana fazer esse tipo de largada. E é isso. Começa o momento, chega o momento da prova. E aí é o momento de fazer força. Galera, a prova de natação, a etapa da natação, melhor dizendo, né? Ela foi uma prova bem desafiadora para mim. Foi uma prova que realmente eu fiquei um pouquinho abaixo do que eu esperava de rendimento, de desempenho, daquilo que eu vinha treinando, daquilo que os treinos na piscina e até mesmo aqui no Rio estavam demonstrando. A gente fez uma preparação muito boa, eu estava bem, estava me sentindo muito bem, seguro, confiante, mas existia um fator externo, né, que para mim foi o que mais interferiu, que foi a questão do frio. Assim que eu comecei a nadar, minha respiração ela não encaixou, eu fiquei bem ofegante, eu realmente senti bastante essa diferença. Realmente, pra gente que é daqui do calor, isso faz bastante diferença, mas eu saio com a cabeça muito boa em relação a isso, porque sempre que a gente for fazer uma prova de Ironman ou qualquer prova de Endurance, a gente tem que ter uma mentalidade de que tem que estar preparado para qualquer situação. Tem que estar preparado para as situações mais difíceis possíveis. E era uma situação difícil. O meu tempo de prova na natação não foi um tempo que eu posso dizer que foi ruim. Não foi um tempo ruim. Eu queria um pouco melhor, claro, mas também eu não posso julgar como uma natação ruim. Não foi ruim. Não refletiu o que a gente vinha treinando, mas foi uma natação ok. A natação também deu uma distância um pouquinho maior. Talvez também essa parcial que o Ironman Tracker, né, que é o aplicativo que acompanha a gente, ela possa ter dado maior, porque o aplicativo ele calcula 1.900, mas a natação na verdade deu 2 km. A boia, inclusive, que batia 1.900, ela estava um pouco antes da chegada, né, da dispersão, até a gente subir na escada. E aí a gente finalizava a natação e já subia essa escadinha para fazer a transição. Uma coisa interessante, engraçada que aconteceu também, que ali na natação, nesse momento de dispersão, nesse momento que os atletas começam a funilar para sair, todo mundo começa a ficar um pouquinho mais ansioso para sair, né? A natação começa a ficar um pouco mais intensa, bate mais perna, e ali eu vim atrás de um atleta, de repente eu senti o pé vindo no meu óculos, deu aquela afundada aqui do óculos no meu globo ocular, e não dava nem para parar para tirar, pô, já tá pertinho, vai ficar assim mesmo, só não posso desmaiar por aqui. Mas aí foi quase um nocaute, mas deu para sair da natação e fazer a minha transição. Mas essa transição, galera, T1, foi uma T1 até ok, não era muito longa. A procura da bike em si, por ter muita bike, faz a transição ficar um pouco mais longa. Mas o trabalho de mentalização de transição é importante. Então eu fui um dia antes, mentalizei o local e sabia exatamente onde ir. Fiz uma estratégia com Dai também, Dai ficou com a bandeira do Brasil bem próximo da bike, então quando eu bati o olho já sabia exatamente para onde ir. E aí peguei a bike, começou o ciclismo começou legal, comecei fazendo boas parciais ali dentro do que eu vinha treinando, até o momento que começou a chover, mesmo chovendo, mesmo congelando, mesmo me sentindo um picolé, vinha fazendo um ciclismo bom. Eu acredito que eu consegui fazer quase a metade do ciclismo legal ali, vinha dentro do programado, lembrando que eu já estava sem o meu drink e tentei me alimentar durante a bike, mas foi um pouco difícil. Eu gosto de usar jujuba na minha estratégia de alimentação, treinei fazendo isso. A jujuba estava um pouco dura, tinha tomado um gel na T1, mas durante a bike foi bem difícil comer por conta do frio. Meio que eu perdi um pouco da sensibilidade, né, dos membros, das partes mais periféricas do corpo, né, a mão estava meio dura, meio que eu tentava pegar alguma coisa e não sentia muito minhas mãos. E até o momento que a gente chega ali no quilômetro 40, antes do 45, foi quando eu tive a primeira queda de corrente, né? Como a gente estava fazendo uma prova, tinha muita subida e descida, era necessário a troca de coroa.
E sempre que minha coroa ela precisava trocar da grande para pequena, para ajudar na rotação, para ajudar na cadência, para subir melhor, a corrente ela passava direto. E aí por 2 vezes a corrente caiu, acabei perdendo tempo, acabei tendo esse problema mecânico, mas nada que me impediu, nada que tirasse a minha vontade de terminar essa prova. Em algum momento eu pensei ali, velho, mesmo que seja empurrando a bike, eu tenho que ir lá pegar essa medalha, eu tenho que terminar essa prova por todas as pessoas que estão torcendo, por todas as pessoas que acreditaram, por todas as pessoas que estão envolvidas, por todas as pessoas que esteve nesse processo comigo, que treinou comigo, por todos os parceiros, né, meus patrocinadores, meus parceiros. Eu tinha que ir lá, eu tinha que terminar essa prova de qualquer forma. Ainda que eu tivesse que empurrar a bike por 45 km, eu ia ter que fazer isso. E ali eu consegui consertar a bike, consegui colocar ela de volta ao jogo. E o meu pedal, metade da prova, foi só pensando em sair da bike e começar a correr. Porque já mudou totalmente a estratégia, já não dava para ser o mesmo pedal, já tinha perdido um certo tempo, um tempo importante, considerável, mas eu ainda estava no Mundial, mas eu ainda estava na prova. E minha alegria em relação ao pedal foi ter tido essa cabeça de não desistir, de ser perseverante e ter essa vontade, essa coragem, essa garra para conquistar essa medalha, para conquistar essa conquista e poder ser chamado de mundial, né? Hoje eu posso dizer que eu tenho um mundial, agora sim eu tenho um mundial. Se eu não tivesse pego essa medalha, eu ia lá, mas ia voltar sem a conquista desse mundial. Claramente que toda a preparação, tudo que a gente não fez para ser campeão mundial. Seria muita viagem, seria muito desconsiderar quem já está em um nível de preparação, quem já está bem avançado em relação a isso. Então a gente era muito pé no chão no que ia fazer, no que foi fazer lá. E eu fiquei muito feliz, mesmo que as coisas tivessem acontecido de uma forma inesperada, mas a gente conquistou o objetivo. E agora vamos para a corrida, né? A gente fez a T2, como eu falei anteriormente, a T2 era entrando em um galpão, né? Um grande galpão cheio de bike lá, mais de 3.000 bikes para a largada do masculino. E a gente, de novo, trabalho de mentalização muito importante. Mas de acordo com tudo que aconteceu no ciclismo, a corrida ela mudou um pouco de estratégia, né? Eu sabia que pela força que eu tive que fazer no ciclismo para compensar o tempo perdido, que realmente não compensa, mas que eu precisava sair do ciclismo e chegar logo para correr, eu já sabia que não ia ser a mesma corrida. Lá na bike eu tive que deixar a desejar um pouquinho na questão de hidratação, de alimentação e de controle da potência, justamente para poder chegar rápido para correr. E a minha perspectiva na corrida, o meu plano na corrida foi correr bem, curtir a prova, curtir o cenário. Era uma corrida com muita subida, com muita descida também, não era uma corrida plana. A gente tinha uma subida de quase 2 km na corrida, uma subida bem longa. Quem acompanhou as parciais aí podem ver que tem horas que eu estou correndo ali a 4,20 e tem horas que eu estou correndo a 5 e alguma coisa. Mas a minha ideia na corrida foi o seguinte, eram 2 voltas de 10,5 km. A minha volta era correr pela minha percepção, curtir a vibe, eu estava no Mundial, precisava aproveitar isso também. Claro que eu precisava fazer força, isso é importante, precisava dar o meu melhor, mas eu meio que dei uma desencanada na corrida e fui lá fazer bem a minha corrida. E aí eu disse, eu vou usar muito mais a percepção, não vou usar o relógio. Fiz os 21 km olhando o relógio apenas na volta dos 10,5. Eu lembro que quando eu olhei nos 10,5 km na primeira volta, quando concluí a primeira volta, tinha mais ou menos uns 43 minutos no relógio. Eu disse, até que tô legal, não tô ruim não. Tô até em um ritmo bom, pelo tempo total aqui dos 10,5. E aí depois fiz a outra prova. Na corrida eu consegui me alimentar melhor. Usei bastante o gel que eu tinha reservado para a corrida, pelo menos para tentar completar a prova, para não faltar nada, né? A organização tinha muito Red Bull também,
eles davam bastante gel lá. E aí finalizei a minha corrida. A imagem que eu tenho na cabeça desse Mundial, nunca vou esquecer, é o momento da chegada ali, quando as meninas me dão a bandeira do Brasil e na chegada eu levanto a bandeira e, cara, passa muita coisa na nossa cabeça. Quando eu comecei lá atrás no atletismo, o momento que eu cheguei no Mundial que eu não esperava, e aquele momento ali, você atravessando aquele pórtico de largada, minha esposa estava lá comigo, várias pessoas assistiram, eu recebi muita mensagem nos dias anteriores à prova, no dia da prova, não consegui responder todas, claro, mas de antemão já agradeço a todas as pessoas que acompanharam, todos vocês que acompanharam todas as séries, desde a primeira série que a gente fez, até essa última série, né? Quero dizer a vocês que a gente não acaba por aqui, a gente não para por aqui. Nós vamos entrar agora com novos projetos, criar novas séries, trazendo mais conteúdo, trazendo mais experiências para vocês sobre o que é o triatlon, sobre outras experiências no triatlon. Então, eu quero agradecer a todo mundo que estava acompanhando, que esteve acompanhando. A galera mandou bastante energia e esse momento foi um momento que eu lembrei de tudo isso, de todas essas experiências. E é uma imagem que não vai sair da minha cabeça, que é a imagem de cruzar aquele pórtico de chegada ali do Mundial de Ironman 70.3 lá na cidade de Lahti, na Finlândia. Com certeza isso vai ficar marcado na minha vida. Eu vou contar aos meus netos, vou contar aos meus filhos, mas nós não vamos parar por aí. Vai vir mais coisas por aí e vocês aguardem. Isso foi um pouco da nossa história, da nossa trajetória até chegar o dia desse Mundial e todas as experiências, tudo que a gente conseguiu viver durante esses dias que foram intensos. Foi um ano muito, muito aguerrido, foi um ano que a gente trabalhou, lutou bastante até a conquista dessa medalha e valeu muito a pena. É isso aí, galera. Let's go up! Vamos para os próximos objetivos. E aguardem que a gente vai trazer muito mais conteúdo e experiências do triatlon para vocês.